Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês diferenças entre o JUnit 5 e o JUnit 4. Há mais ou menos um ano atrás, acho que em março do ano passado, eu falei sobre o JUnit Lambda, né, que já era um projeto aí do JUnit 5, né, e falei sobre as novidades, falei sobre as coisas que iam ter no JUnit 5. Aquelas coisas todas continuaram, né, teve algumas novidades, mas hoje eu vou falar mais sobre as diferenças, né? Tipo, como que faz no JUnit 4 e como que faz no JUnit 5. E vou aproveitar e vou falar de algumas outras coisas que eu não falei da outra vez, né? Que não estavam tão claras naquela vez. Então talvez você fale, pô, quando sai, né? Tipo, eu quero usar isso daí logo. Então, segundo eu andei me informando por aí, primeira versão, não oficial ainda, né? Ela tá prevista para junho desse ano, né? Então no meio do ano, aí, daqui a uns 3 meses mais ou menos, vai sair uma versão não oficial. Então esse ano ainda deve sair aí uma versão oficial, porém você já consegue ir lá no repositório do Maven e baixar uma versão beta lá para você poder testar, tá? Tá, o que tem de interessante no JUnit 5, né? Por que você está falando dele? Por que eu tenho que mudar? Né? Eu gosto do JUnit 4, né? Então, tá a resposta, né? O JUnit ele tem divisão de módulos. Tá, beleza, então vamos lá. O JUnit, ele está dividido agora no JUnit 5, ele está dividido em 3 módulos, né? Então, JUnit plataforma, que ele é responsável pela execução dos testes na JVM, também pela integração com os plugins de Maven, Ant, Gradle e aí por diante, e também com as IDEs, né? Então, para poder integrar com as IDEs. O JUnit plataforma também ele define uma API, né, de Testing Engine para que outros frameworks rodem em cima do JUnit. Então, o Spock, o Cucumber, o Fitness e vários outros, eles utilizam o JUnit por trás dos panos, né? Tem toda a interface ali, mas por trás ele vai rodar com o JUnit. E aí o JUnit disponibiliza uma API para que isso seja possível, né? Então eles estendem uma API, estendem uma classe e para a gente fica transparente isso daí. Um outro projeto que eles têm é o JUnit Jupyter, que ele define o modelo de extensão. Então é uma forma de você criar extensões para o JUnit. Então é nele que está algumas anotações, tipo before it, after it, display name e tal. Algumas anotações novas que tem no JUnit 5 estão todas no projeto JUnit Jupyter. E você consegue fazer suas próprias anotações e definir comportamentos para ela. Tá? Isso tudo através desse projeto aqui, desse módulo. E o outro é o JUnit Vintage, que ele dá suporte para o JUnit 3 e JUnit 4. Então eles dividiram, né, o projeto JUnit 5, ele está dividido nesses três módulos. Tá, mas isso para a gente, né, não interessa muito. Então vamos às diferenças. Annotations, né? Então, de annotations, não mudaram muitas coisas, algumas mudaram nome e tem algumas novas. Então, por exemplo, @test continua igual, né? Tanto no 4 como no 5 vai ser a mesma. Tem uma annotation nova no 5, que é a test factor, que eu vou falar dela no final, que acho super bacana também. Display name, né, que eu falei bastante disso daí também na apresentação que eu fiz no ano passado. É uma annotation nova. A before it é a @before. Então a before que a gente tem é a before it, né? Eles na verdade só especificaram um pouco mais, porque algumas pessoas ficam com dúvida. Poxa, mas before, né, quando é que vai rodar? Então before it, né, roda para todo o teste. Então se você todos os testes que tiver, todos os métodos que tiverem anotado com @teste, o que tiver no before it vai ser executado antes. É essa a ideia. O after é a mesma coisa, só que roda depois de todos os métodos de teste. O before all e o after all ele vai rodar depois, que é o equivalente ao que a gente tem hoje ao after e o before mesmo, tá? E o nexted, que é novo, o tag, que é novo, o ignore virou disable, e uma nova que é stand with, que é usado também para você poder fazer extensões no JUnit, tá? Algumas delas eu vou falar aqui, outras, como eu disse, se você quiser saber mais, vai lá no outro vídeo lá, que lá tem bastante informação, estou mostrando exemplos de todas. Então os asserts também, tem alguns asserts novos. Então o que mudou? No JUnit 4 tinha o assert that, que não tem mais no JUnit 5. Deixa eu ver um outro que mudou aqui, foi esses de baixo. O assert all, né, que é para você poder aninhar a asserts, eu vou mostrar ele também.
E o assert throws, que é para você poder fazer assert de exception, tá? Eu vou mostrar também depois. Então, o assert all, como eu falei agora há pouco, ele agrupa asserts. Então, você, por exemplo, você quer fazer uma assert no nome da pessoa, no endereço da pessoa, né? E aí você quer pegar o nome e o primeiro e último nome da pessoa. E você faz uma função anônima que vai fazer esses dois asserts agrupados, aninhados, tá? Então isso é interessante quando você vai fazer um teste onde o resultado, né, daquele teste, não o resultado do teste, desculpa, o resultado da execução que você está testando, né, vai retornar para você um objeto que tem mais de um objeto lá dentro. Então um exemplo, uma nota fiscal tem a nota fiscal e tem os itens da nota. Você poderia, por exemplo, fazer um assert all para a nota, fazer todos os asserts que vão específico da nota e um assert all específico para todos os itens da nota, né? Então um para a nota e um para da nota, você está agrupando aquilo ali, tá? E aí você dá um nome para isso. Isso fica melhor para você poder ler no console quando dá erro, né? Você poder conseguir identificar melhor. Então fica mais bonito para você poder criar um relatóriozinho, tá? Tá? Uma outra diferença que tem é na posição dos parâmetros, né? Então, só para ficar mais legível, para complicar a nossa vida, no JUnit 4, como você faria a mensagem, né, que você quer dar para aquele assert, você colocaria antes, agora você coloca depois, você coloca no final. Então teve essa mudança, tá? A gente quase não utiliza, né, mas isso também fica interessante para você poder ver no console, porque quando dá o erro, né, você pode colocar uma mensagem mais amigável para aquele erro e tal. Então serve para isso. O assert com funções anônimas também, então você também consegue colocar essa mesma coisa, só que de forma utilizando funções anônimas, utilizando o lambda, né? Então, um exemplo aqui para você poder fazer teste de exception utilizando funções anônimas, tá vendo? Então você está dizendo que você espera uma exception e essa exception quando vier essa exception, né? Se vier essa exception, você vai dizer que é um illegal argument de uma idade que está inválida. Então você consegue utilizar funções anônimas também, tá? Aí outras coisas, né? O que mudou? O assert not exception que não tem mais, o assert not null também, o assume, desculpa. Aqui é para você poder assumir, né? Assumir que não tem exceção, assumir que é not null, isso aí não tem mais, tá? E foi só isso que mudou. Aí só para dar um exemplo de como que é esse assume, que isso aí são chamadas de premissas, né? Então você assume, né, esqueci o nome agora, assumption, se eu não me engano, que é que você assume uma coisa. Então você está assumindo que o ambiente que você está é um ambiente de QA. Se você não estiver no ambiente de QA, ele vai dar essa mensagem, vai dizer, olha, você não está no ambiente QA, tá? Então você assume uma verdade. Essa é a ideia desse assert também. Tá, no JUnit 4, não sei se todo mundo sabe, mas dá para fazer filtro, né? Dá para você fazer uma suíte de teste e você filtrar os testes que você quer executar. Então um exemplo aqui, você tem uma classe A, uma classe B, tá? E na classe A você tem o método A e você tem o método B. E aí você coloca o @category, onde você coloca uma categoria que você quer. Então você fala, olha, isso aqui é um teste que roda devagar, né? E aí você coloca aqui, você depois, na hora de filtrar isso, você pode falar para ele que você quer incluir na sua suite de teste apenas os testes que tiver com slow tests, né? Para ele poder executar só o que ele encontrar com essa categoria. Então é uma forma de filtrar categorias, tá? Para você poder fazer esse tipo de execução, para você falar que você só quer executar uma coisa ou outra. No JUnit 5 é muito mais fácil porque você usa tag, então você consegue taguear as coisas e você fala, olha, eu só quero que execute as coisas com tag tal. Então, quando isso seria útil? Quando você tem muitos testes, né? E você tem testes, por exemplo, que são super importantes, são testes que você fala, não, se isso aqui quebrar, tem que quebrar o meu build. Porém, eu tenho outros testes que podem rodar depois que não são tão críticos. Você pode criar duas suítes de teste e mandar executar elas em tempos diferentes, filtrando pela @tag. E aí um exemplo, né, usando essas várias tags que eu falei aqui, né, então usando a before it, usando o display name, que serve para você poder dar um nome para o seu método. Então na hora de exibir lá no console, ele vai utilizar o nome que você colocou aqui, né?
enfim, o after each, o after all, só mostrando os exemplos que eu falei lá, tá? E aí no Maven, quando você executar, ele vai ficar assim, ó. Se você for executar no Maven, ó, tá vendo? Ele vai pegar aquele texto que estava lá no display name e vai colocar aqui. Fica mais bonito para poder enxergar e para ler o resultado dos testes, tá? No IntelliJ, né, vai ficar daquele jeito, né? Ele vai até falar para você que você não implementou um método. Se você colocou e não implementou nada, vai mostrar para você que não está implementado, tal. Fica mais bonito. E isso aqui é a mesma coisa, só que no Eclipse, tá? Tratamento de exceções, tratamento de exception. Uma forma elegante de tratar exception no JUnit 4 hoje é utilizando a Rule Expected Exception, né? Onde você diz que espera uma exception quando alguma coisa for executada. Então você fala assim, olha, eu espero, né, uma exception, uma no pointer exception, né? E você pode validar até a mensagem. Nesse exemplo não tem, mas você pode validar e alguma mensagem específica, se você estiver validando uma exception sua, por exemplo, uma exception que customizada, de que vai ter uma mensagem lá dentro. Então você consegue fazer isso com Expected Exception. No 5 você consegue fazer isso de outras formas também. Você pode utilizar o assert throws, que você fala assim, olha, eu espero essa exception quando isso aqui for executado, né? E aí você vai usar a função anônima, você vai usar lambda, que já é um pouquinho mais bonitinho, né? É um jeito mais bonito de fazer a coisa. E você também pode utilizar essa forma, que é o expected throws. Então, é a mesma coisa que está fazendo aqui em cima, só que você é de outra forma. E aí você consegue fazer também o assert da mensagem, né? Aqui está validando, só que tem que dar essa exception. Se você utilizar o expected throws, você consegue capturar a exception e validar se a mensagem que está nela é uma mensagem específica, né? Então, essa é a forma de fazer no JUnit 5. E agora, isso aqui já não é mais uma comparação, isso aqui agora já é um negócio novo, que eu achei super interessante. É uma forma de você criar testes dinâmicos, tá? Então eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês um exemplo para utilizar aquela notation test factory, tá? Então você imagina que eu tenho uma classe que vai traduzir para mim, né, para o francês, do inglês para o francês. Então, uma classezinha simples, né, um translator simples, que quando eu passar hello, ele vai retornar bonjour e assim por diante, né? Beleza. Aí, um teste estático, ele faria o seguinte, você criaria um teste para cada palavra, certo? Aí você fala, olha, bonjour, tem que retornar bonjour quando eu passar hello. Tem que retornar não sei o que, como sei como diz isso aqui, we, tem que retornar we quando eu passar yes, ou no, quando eu passar no, e assim por diante. Ou seja, você criaria um método para cada palavra. Isso é estático, isso não vai mudar, tá? Desse jeito, tá? Como que seria isso de uma forma dinâmica hoje, tá? Não estou nem falando do JUnit 5, eu estou falando dinâmico hoje. Você faria o quê? Você criaria duas listas, onde você colocaria na mesma posição a palavra em inglês e a palavra em francês, e aí você vai fazer um forzinho básico, né? E você vai pegando por posição e você vai fazendo a comparação entre eles, certo? Isso é uma forma de você poder fazer isso. E agora, no JUnit 5, você consegue fazer desse jeito mais elegante. Então você, a mesma coisa, definiu as duas funções, e aí você consegue fazer o assert colocando ele no executable, no executable na verdade, e aí você tem essa classe nova que é a Dynamic Test, onde você coloca o teste que vai ser executado, e você retorna esta coleção de testes, tá? E aí tem uma forma mais bonita de você fazer ainda, que é você fazendo a mesma coisa, só que mudando pro Java 8, né? Que aí já fica o mais interessante, que aí você tira aquela verbosidade. O resultado disso vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Então você vai ter um teste só, certo? Dinâmico, só que quando você for ver o resultado dele, é como se você tivesse criado vários testes. Então essa é a ideia de teste dinâmico, tá? Por que eu disse que é interessante? Porque o Groovy já faz isso há muito tempo. O Groovy você consegue fazer isso, né? O Spock, por exemplo, se você utilizar o Spock, você consegue fazer teste dinâmico utilizando tabelas, né? Você vai colocando os resultados, fazendo tabela e você consegue fazer esse tipo de teste. Então agora, eu sempre gostei muito disso, então agora no Java, no JUnit 5 eu vou poder fazer a mesma coisa que eu já fazia. Diferente, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, exatamente. Um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Eu consegui fazer teste dinâmico. Porque no Java, no Spock,
né, que é um framework, para quem não conhece POC, é um framework para fazer teste utilizando Groovy, né, que tem como base Groovy. No Spock é a mesma coisa, você faz um teste só e ele retorna para você como se você tivesse feito vários testes, né, de forma dinâmica. Você só cria uma tabela ali com o resultado, que é a mesma coisa que nós fizemos. E aqui a ideia é a mesma, tá? E aí, ó, observe, esqueci de falar para vocês, como que você, para fazer isso, você precisa colocar essa annotation, tá? Test factor, para ele poder criar esses testes dinamicamente, né, em tempo de execução. Porque só vai ter um teste, só que ele vai fazer vários em tempo de execução. Tá, aí veja mais sobre isso, né? Eu fiz um resumo aqui, então tem um tutorialzinho aqui nesse site que o Thiago compartilhou ontem lá. Tem na documentação do próprio JUnit, né? A documentação deles é bem extensa mesmo, tem bastante informação. E claro, tem o meu vídeo aqui do ano passado, tá ali do lado, tá vendo? Assista o meu vídeo para você poder ver com mais detalhes essas anotações todas ou essas coisas novas, né? Então, coisas, por exemplo, interessantes que eu falo naquele vídeo. Eu falo como fazer para criar anotações customizadas, como que você utiliza o display name, as assumptions, né? Que é como você fazer aqueles assumes lá, para você poder fazer testes aninhados, né? Então, que é uma coisa que ajuda a gente para fazer BDD, né? Que é para você poder fazer uma suíte de teste do mesmo jeito que você faz hoje com JBehave ou com outras ferramentas de BDD, né, onde você faz testes aninhados. Dá para fazer isso agora com essa anotação. Injeção, né, injection, que você consegue injetar coisas no seu teste, tanto na classe como no próprio método mesmo do teste, né, e conditions novas que tem, várias condições, tipo você executar um teste dependendo de uma condição. Então você fala, olha, só executa esse teste se for segunda-feira, só executa esse teste já passou do meio-dia, né, então você consegue fazer esse tipo de tratativa também. Então eu explico isso com mais detalhe naquele vídeo, recomendo que quem não assistiu assista, beleza? Por isso, acabou, é hoje. Valeu!